Quero começar aqui lendo a questão da VUNESP. Eu vou lendo a questãozinha aqui, beleza? Na minha tela, você acompanha comigo ali na setinha e vamos que vamos. Então ele fala lá, a insuficiência renal causa edema. Pera lá. Calma com o termo insuficiência. Alguns concursos ainda usam esse termo, mas o termo correto de livro, insuficiência, não se fala mais. Quando eu falo da aguda, você já sabe, de outra aula que nós já falamos, insuficiência aguda, não fala mais. Fala o quê? Injúria renal aguda. Injúria renal aguda. Bem como na crônica, a gente não fala insuficiência renal crônica, se fala doença renal crônica. Então você vê que a insuficiência renal causa edema, acidose, anemia e níveis elevados de ureia, creatinina e potássio. Lembrando que o enunciado do exercício você lê, ele está ali para te ajudar. Quem está para te embananar são as alternativas. Muito bem, considerando-se essa afirmação, pode-se dizer que, olha a alternativa A, o potássio sérico é relacionado a soro, a sangue, beleza? Então o potássio do sangue, potássio sérico, eleva-se em pacientes oligúricos. Faz sentido, oligúria é um baixo débito urinário, se o cara está urinando pouco, não está eliminando potássio, eleva potássio, faz sentido, hein? Muito bem, continuando, resultando no aumento da capacidade de sua excreção. Pera lá, aumento da capacidade de excreção? Se ele está retendo potássio, está elevando potássio, como é que está aumentando a excreção? Não é? Então não faz sentido essa questão. Não tem o aumento da excreção, tá certo? Tem a retenção, a diminuição da excreção do potássio que vai levar o potássio. Beleza? Então essa daí tá fora. Olha B, níveis elevados de ureia podem levar a uma parada cardíaca. Legal, vamos nessa. Primeiro ponto, você sabe o que é a ureia? Toda hora a gente ouve falar ureia, creatinina, né? Associado à função renal. Ureia, meu prezado, é uma importante substância que é um subproduto do metabolismo proteico. Então, nosso corpo utiliza a proteína e, dentre outras substâncias, desse metabolismo sobra ureia. Beleza? Então, ureia todos nós temos. Quando você tem a elevação da ureia na corrente sanguínea, dá-se o nome de uremia. Prezado, quando a gente pensa na uremia, uma ureia muito elevada, a gente pensa que esse cara pode ter náuseas, êmese, aí aqueles estados de astenia, fraqueza, né? Astenia, cefaleias. E em níveis muito altos de ureia, uma uremia muito acentuada, prezado, esse cara entra lá em torpor e chega a ter coma, ele entra no estado de coma. Então, quando eu penso numa ureia muito elevada, eu penso em estados neurológicos muito graves. O cara entrar primeiro em coma, não em parada cardiorrespiratória direto. Beleza? Então, essa questão aqui também não é a correta. Mas olha lá que fala de ureia, hein? Fica presente para a ureia, fica presente para uremia, para as manifestações que eu mencionei para você aqui, tá? Principalmente as manifestações neurológicas. Muito bem, vamos que então essa aí também não é. Vamos para a próxima. O edema é causado por excreção de água e sal. Edema é causado por excreção de água e sal. Pera lá, quando eu falo edema, o que é edema? Se você respondeu edema é inchaço, essa é fácil. Prezado, edema é inchaço é uma definição muito pobre. Pelo amor de Deus, edema é inchaço. Mas eu aprendi assim, todo mundo fala. É uma definição muito pobre. Por quê? Se o cara está com edema pulmonar, o cara está com edema agudo pulmonar, que mata milhares de pessoas, milhões de pessoas, o que é o edema agudo pulmonar? Ah, ele está com inchaço no pulmão. Claro que não. Então, edema é o extravasamento de líquido do espaço intravascular para o espaço intersticial. O que é intersticial? Espaço entre as células. Então, o líquido ele sai do vaso, extravasa e fica onde? No espaço entre as células. Espaço intersticial, espaço entre as células. Edema é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Se eu penso aqui na pele, meu prezado,
o líquido, ele extravasou aqui dos meus capilares, certo? Da minha pele. Ele ficou onde? No espaço entre as células. Células de onde? Aqui do meu subcutâneo. Então vai ficar aqui, né? Nossa, tá inchado, tá inchadão. Você enfia a mão aqui, o dedo, né? Fica aquele buraco, não é? O que é aquilo ali? É líquido que está no espaço intersticial. É líquido no espaço subcutâneo. Belezation? Você nunca ficou com o pé edemaciado? Na hora que você aperta, enfia o dedo, tira o dedo, fica aquele buraco. Não é verdade? Como é que chama esse sinal, meu prezado? Dedo no buraco, fica feio falar assim, né, prezadinho? Já pensou? Dedo no buraco? Não, pelo amor de Deus. Eu nego que falei isso aí, hein? Dedo no buraco. Você enfia o dedo ali, puxa, sinal de Godet, né? Você sabe, né? Sinal de Godet. Pressiona ali com o dedo, retira o dedo, fica aquele buraco ali. A gente está falando do sinal de Godet. Ou também cacifo, conhece esse termo? Menos usado, cacifo, cacifo positivo. Belezation? Então edema, muito legal. Quando eu penso lá no pulmão, prezado, mas já está no pulmão muito louco, prezadinho. A gente vai discutindo essa questão, esmiuçar tudo, para você ficar fera. Não é só ler a questão, certa é essa. Você já viu? Tem algumas pessoas que vamos corrigir questões. Você, a questão certa é essa. Pô, agora você já sabe. Deixa eu te falar, o que é o edema agudo pulmonar? Então você tem, mesmo racional, acumula líquido, pensa esse cara, o renal, tá? Renal crônico, cheio de líquido, o líquido extravasa do capilar, vai para o intersticial. Só que quando eu penso lá no pulmão, esse líquido ele entra onde? No alvéolo. Então esse líquido ele entra no alvéolo. Belezation? Então esse cara está com edema agudo pulmonar. Muitas vezes ele apresenta até aquela secreção rósea. Começa a expectorar aquela secreção rosa. Você vai aspirar o doente, né? Aspirando o doente ali ele com aquela secreção rósea, característico, sinal patognomônico. Ai, que nome feio. Sinal patognomônico é um sinal que é característico, que é a certeza absoluta daquilo. Secreção rósea espumante é o sinal patognomônico, sinal certeza absoluta que esse cara está em edema agudo pulmonar. Belezation? Quanta coisa, né? Numa questãozinha de uma linha, né, prezadinho? Muito bem, sempre acrescentando conteúdos. Então não é nada de edema, esqueçam nada disso. Olha lá, a D. A D fala aqui, a anemia se desenvolve, a setinha, acompanha a setinha mágica ali. A anemia se desenvolve por causas multifatoriais. Claro, muitas causas levam à anemia, legal. Como a inibição da eritropoiese. Eritropoiese, lembra dessa? Fisiologia, eritropoiese e presença de hemólise. Vamos lá, vamos esmiuçar essa, prezado. O que é hemólise? O sufixo ise, lise, significa quebra. Trombólise, quebra o trombo, não é isso? Lise, ou lítico, quer dizer quebra. Ali hemólise é o quê? Quebra da hemácia. Faz sentido. O que é anemia? Anemia é a diminuição do número de hemácias. Belezation? Então, se esse cara, por algum fator, ele tem quebra das hemácias, hemólise, diminui o número de hemácias. Faz sentido anemia por hemólise. Legal. E a eritropoiese? Eritropoiese é a produção do sangue, prezado. Eritropoiese. Como é que chama a célula vermelha, o glóbulo vermelho? A hemácia, eu sei que é hemácia. Outro nome. Eritrócito. Eritrócito. O que é eritrócito? Eritrócito, hemácia, glóbulo vermelho, é a mesma coisa. Então, eritropoiese é a produção das hemácias, é a produção do sangue. E onde que é produzido o sangue? Na medula óssea, né, prezadinho? Então, essa questão aqui tem a ver, né, prezado? Tem muito a ver essa aqui. Muito bem, deixa eu passar para E. Tá certo? Só para a gente fechar aqui. Olha lá, aí fala que a insuficiência renal é caracterizada pelo aumento da filtração glomerular, levando ao aumento dos níveis de ureia e creatinina. Quando a gente pensa em doença renal, realmente a gente pensa em elevação, aumento dos níveis de ureia e creatinina. Sim, belezation? Só que olha lá, quando ele fala ali, aumento da filtração glomerular, aumentou a filtração glomerular, para tudo, outro parênteses aqui. O que é o glomérulo, meu prezado? O glomérulo, esse novelo aí, parece um novelo, né, de lã. Sabia que a palavra glomérulo vem na etimologia de novelo?
Então, essa parte é o glomérulo. É aí que acontece a filtração glomerular. Tá? Então, quando aumenta a filtração, quer dizer o quê? Vai mandar embora, vai mandar embora, vai mandar embora. Aí na questão ela fala o quê? Olha lá, aumentou a filtração glomerular na insuficiência renal. Não, não. Na insuficiência renal diminui a filtração glomerular. Belezation? Certo, prezadinho? Muito bem. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, a gente vai conversando. Belezation? Aula um pouquinho mais longa, agradeço você pela atenção. Um forte abraço, tamo junto.